Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Hoje, lendo o Salmo 1, onde está escrito assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este o texto para a nossa meditação nesta manhã, falando sobre o perfil de um homem bem-aventurado. É bem verdade que neste salmo nós encontramos aqui bem clara a diferenciação entre o justo e o ímpio. O salmista deixou registrado assim, falando sobre algumas coisas em que o justo não deve estar associado. E exatamente por esta separação, os resultados desta vida. Portanto, o perfil de um homem bem-aventurado. Nós começamos observando a bem-aventurança, ela se sustenta em três firmes decisões que o homem bem-aventurado, justo, alegre, feliz, satisfeito, realizado, aprovado por Deus, ele deve ter em mente. Não pode haver nenhuma dúvida com relação a estas três orientações seguras para que ele se mantenha diante da presença do Senhor, que o seu caminho seja brilhante, que a sua vida seja produtiva e que ele seja conhecido do Senhor. Então, em primeiro lugar, aqui no verso 1, está escrito: bem-aventurado o varão. Bem, esta bem-aventurança vai se fundamentar nas três coisas a serem evitadas a todo custo. Então começa dizendo: bem-aventurado o varão, primeiro, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não servem a Deus. Os ímpios são aqueles que se deixam levar pelo espírito diabólico que opera no mundo. Por conta da entrada do pecado, Satanás tornou-se senhor e é um senhor escravizador daqueles que estão subjugados por ele. E, no entanto, nós observamos que eles estão à luz da palavra, diante de Deus, desgarrados, perdidos, errantes, distantes, ingratos, irreconciliáveis, profanos e por aí vai, uma série de outras identificações que a própria Escritura afirma com relação àquele que está distante da presença do Senhor Deus. Portanto, impera no mundo estas três coisas que fazem a alegria e a satisfação daqueles que vivem no mundo. Então, aqui nós observamos conselho dos ímpios. Bem, conselho, ou do conselho, quando nós entendemos, o conselho é bom. Agora, este conselho, para ser considerado bom
ou ruim, depende a fonte dele. De onde procede este conselho? Bem, se o conselho é do Senhor, é um conselho límpido, puro, verdadeiro e seguro, pelo qual nós podemos ouvir e caminhar por ele. Mas aqui está nos advertindo para não andar segundo o conselho dos ímpios. Bem, se é alguém que não tem prazer em Deus, em servi-lo, em adorá-lo, em bendizê-lo, mas o seu prazer está dominado por uma vida manchada e marcada pelo pecado, distante de Deus, satisfeita com os prazeres e as ofertas que há neste mundo distante de Deus. Que tipo de conselho poderá vir desta parte? Bem, se a palavra de Deus afirma que é conselho dos ímpios, este conselho sempre será no sentido de nos atrair e persuadir a deixar a Deus, dar as costas para ele e voltar a andar no caminho dos ímpios. Bem, sendo o caminho dos ímpios, a prática natural é a impiedade. E impiedade, injustiça, iniquidade, tudo isto resume-se numa única palavra: pecado, transgressão, desobediência, rebelião contra Deus. Então, advertidos estamos para, em primeiro lugar, não andar segundo o conselho dos ímpios. Quando recebermos um conselho, nós temos que analisar a fonte, de onde vem, como é o coração deste que está nos propondo um conselho. Se é dos ímpios, não tem negociação. Se é dos ímpios, não tem acordo. A palavra de Deus diz que é para rejeitar, não andar segundo o conselho dos ímpios. Mas há uma segunda negativa também, que está neste verso 1. Nem se detém no caminho dos pecadores. Não receber o conselho dos ímpios e andar por eles, e não se deter, ou seja, não ficar parado diante do caminho ou no caminho dos pecadores. Se está dito que é caminho dos pecadores, é caminho de quem está em contradição com o propósito e a vontade de Deus. Não por sua própria vontade, mas porque ele foi sujeito por isto, desde a sua concepção, o seu nascimento. Já fomos gerados e concebidos em pecado, vivendo neste mundo em pecado, e, portanto, se não houvesse a demonstração do amor de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, nenhum de nós teríamos recebido a salvação, a libertação, o perdão e a transformação. Mas graças a Deus, pela grande demonstração do seu amor, em entregar o que ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, a nosso favor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Jesus pode nos libertar do conselho dos ímpios e do caminho dos pecadores. Então, em Jesus, a libertação é plena, é total, é verdadeira e é permanente. Portanto, a orientação é não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, como que parar para observar, para ver o que é que vai acontecer. Não, nós não temos tempo para isto. O nosso tempo agora, ele é ocupado com outras coisas. E a terceira negativa que nós encontramos está aqui ainda no verso 1. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se na roda dos escarnecedores é tomar parte com eles em todas as suas obras. E conforme diz aqui, escarnecedores são zombadores, são críticos cruéis, são os opositores de quem está decidido a caminhar de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Estes escarnecedores formam
as suas rodas, e naquelas rodas não produzem nada que seja útil, edificante e bom para a vida. Portanto, o que a palavra de Deus diz a cada um de nós é que somos felizes, bem-aventurados e realizados se tão somente não andarmos no conselho dos ímpios, não nos deter no caminho dos pecadores e não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Dito isto, não há nenhuma desculpa para alguém que vem para servir a Deus e andar nesta prática, pedindo conselho aos ímpios, detendo-se em caminho de pecadores, assentando-se na roda de escarnecedores e fazendo parte com ele. Isto não é próprio de quem fez a pública profissão de servir a Deus e ouviu a palavra de Jesus, a palavra da salvação. Então, estas três coisas são realmente para ficar distante de quem está disposto a viver uma vida bem-aventurada na presença de Deus. E o que faz este homem feliz, bem-aventurado? Qual é o perfil dele? A que ele é comparado nas Escrituras? Nós encontramos aqui, no verso 2, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, quer dizer, antes a sua vida é agora direcionada, totalmente focada, com alvos e com objetivos no seguinte: em ter o prazer. O que é o prazer? Prazer é alegria, satisfação, contentamento, regozijo. Então ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor é um dos termos identificados para trazer à nossa mente a palavra de Deus. A palavra de Deus é chamado a lei do Senhor. Estatutos, mandamentos, enfim, por aí vai. Então nós observamos que este homem do perfil bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E por ter prazer na lei do Senhor, alegria, regozijo, satisfação, conforme eu disse, o que é que ele faz? Ele vai então, por ter prazer, ele vai amar a lei do Senhor. O salmista, lá no Salmo 119 e o verso 97, deixou registrado assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. E ele diz-nos assim: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. O caminho mau, retratado aqui no Salmo 1, é conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. E o salmista diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Então, nós entendemos aqui que esta palavra de Deus, ela é necessária para que possamos viver por ela, para que possamos viver à luz da palavra do Senhor, da lei do Senhor, tendo nela prazer. Nós precisamos amar a palavra do Senhor. Eu li aqui o salmista dizendo: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Não é um dia assim, uma vez na semana, uma vez no mês, não, todo o dia, manhã, tarde, noite e madrugada. Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele aproveita todas as oportunidades que lhe são oferecidas para meditar na lei do Senhor. E diz-nos aqui: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Então, observamos aqui o deleite, o prazer, a alegria, o contentamento está em meditar. Bem, para meditar, primeiro nós precisamos ler. Ler para termos o conhecimento e entender o que está registrado na palavra de Deus. Depois de ler, então, nós vamos meditar, repassar, tomar tempo com a palavra. Em Josué, no capítulo 1, quando Deus o encarregou da continuidade na liderança do povo de Israel, quando tinha recolhido a Moisés, ele orientou a Josué o seguinte: no capítulo de número 1 de Josué, e o versículo de número 7, 8, onde está escrito assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie, ou dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Observe agora: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha a orientação de Deus para Josué: não se aparte da tua boca o livro da lei. Significa, não deixe de lê-lo, mas procura ler e meditar de dia e de noite. E o resultado de ler e meditar vai fazer com que ele tenha cuidado de agir conforme a tudo quanto está escrito na palavra do Senhor. E isso trará a ele como resultado um caminho próspero e prudente por onde ele será conduzido. Então está aqui: tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar é um comparativo simples, como o animal, o gado. Durante o dia, ele vai pastar no campo e ele come o seu alimento e ele guarda dentro de si aquele alimento. Quando chega a tardezinha, que ele é recolhido para o curral, para o lugar onde vai passar a noite, ele fica remoendo aquela comida novamente, agora com mais tempo, desfrutando do sabor, das vitaminas, dos nutrientes, e aquilo vai sendo incorporado ao corpo daquele animal e vai se transformando na vida dele. Então, o alimento que ele come transforma-se em vida para o seu corpo. Assim também é a palavra de Deus. Nós lemos a palavra e a entesouramos em nosso coração. Depois passamos a meditar, refletir, considerar, pensar a respeito daquela palavra. Isso significa meditar. E à medida em que nós vamos meditando, isto não é feito às pressas, não é feito à correria, não. Isto é feito com tempo, com tranquilidade, sem atrapalhar o andamento das coisas, sem tumultuar. Mas meditar é parar, pensar, refletir, analisar e observar qual é o pensamento que vai ser despertado em nós mediante a meditação que fazemos na palavra do Senhor. E o varão, o homem feliz, o homem bem-aventurado, o perfil dele é de alguém que em qualquer momento que você vai encontrar, ou ele está lendo a lei do Senhor, ou ele está meditando. E por ler e meditar na lei do Senhor,
É isto que vai tomar conta da vida dele. Então, nos seus relacionamentos, nos seus hábitos, na sua conversa com as pessoas, onde quer que esteja ou vá, a conversa dele sempre vai identificar que dentro dele há uma fonte que jorra água viva. Esta fonte é a palavra de Deus. E esta palavra que está fazendo tão bem para ele, ele vai expressá-la através do seu conselho, da sua orientação, da sua palavra, nos relacionamentos, no seu negócio, tudo vai identificar. Nós observamos quantas vezes, por este mundo afora, tomamos conhecimento ou entramos em conversa com alguém, com um desconhecido que aparece pelo nosso caminho e de repente alguém diz: olha, eu percebo que você é crente, você é cristão. Mas quem disse a ele isso? Ninguém disse nada. Olha, eu vou conversar com você, mas antes de qualquer coisa, eu já quero dizer a você que eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus. Não é preciso dizer isto. Quem vive a realidade da vida cristã, o seu testemunho, sem palavras, já vai identificá-lo. Simplesmente pelo seu porte, pela sua maneira de se mover, pelos seus gestos, pelo seu olhar, pelo seu andar. Ele vai ser identificado. Lembra como Eliseu foi identificado pela sunamita? Eis que vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela via-o ao longe, mas a maneira como ele se conduzia identificava que ele era um homem de Deus. E aqui nós somos aconselhados pela palavra de Deus a vivermos desta forma, a não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Quando assim fazemos, o comparativo que a palavra de Deus traz para nós é que seremos comparados a uma árvore. Uma árvore é um ser vivo que Deus colocou na terra. E disse que ao plantar e fazer brotar as árvores, ele diz que elas deveriam crescer, deveriam florescer, frutificar e ser propagada a sua espécie. Então, o homem, o varão, bem-aventurado, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele é comparado a uma árvore. E diz aqui, pois será como a árvore, aí vem aqui 4 condições que são os resultados de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, comparando-o com a árvore. Então, esta árvore vai estar plantado junto a ribeiros de águas. Da palavra de Deus surgem fontes de águas cristalinas, pelas quais nós somos beneficiados. Então, quando temos o contato com a lei do Senhor, estamos como que plantado junto a ribeiros de águas. Então, esta planta sempre terá uma vida saudável. O justo, o bem-aventurado, o salvo, ele tem uma vida saudável, pura e identificada com o Senhor. Segundo, a qual dá o seu fruto na estação própria. Não é uma árvore infrutífera, mas é uma árvore que produz o seu fruto. E todo fruto tem a estação própria para vir à existência. Então, primeiro vem a flor, depois da flor vem o fruto. E este fruto, no seu tempo, quando ele amadurece, este fruto é bom, é a saúde para as nações. Então, nós encontramos quando Deus, através do apóstolo João, lá na ilha de Patmos, deu-lhe a revelação, e no capítulo 22 de Apocalipse está escrito assim:
No meio da praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, observa isto. E aqui está dito o seguinte: semelhante à árvore, estamos plantados junto a ribeiros de águas, devemos dar o fruto na estação própria. 3, cujas folhas não caem. As folhas não caem por quê? Porque elas são nutridas, elas são bem alimentadas, elas estão ligadas à fonte dos ribeiros de águas. Portanto, você não vê estas folhas secas caindo e voando pelo mundo afora. Não, o verdadeiro homem bem-aventurado, as folhas não caem, é uma árvore frondosa. E 4, e tudo quanto fizer prosperará. Não haverá frustração, não haverá decepção, não haverá derrota. Tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque estará fazendo de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Então, os ímpios não são assim, não é esta característica deles. Nós observamos que são conselho de ímpios, caminho de pecadores, roda de escarnecedores. E todos estes serão como a moinha que o vento espalha. Os ímpios, os pecadores, os escarnecedores não subsistirão no juízo, nem na congregação dos justos. Pelo contrário, o Senhor conhece o caminho dos justos e nele tem prazer. Então nós observamos aqui a necessidade deste homem bem-aventurado. No seu perfil, ele tem, em primeiro lugar, a separação do mundo. E o que há no mundo? Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda de escarnecedores. Então ele tem que sair desta influência, deste poder que domina o mundo distante de Deus. Segundo, ao separar-se do mundo, ele deve ter a sua ocupação, a sua vida ocupada e centrada naquilo que vai lhe trazer prazer, gozo e alegria. Portanto, a Escritura afirma: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Observemos o que disse Jeremias no capítulo 15, versículo 16. Está escrito assim, Jeremias 15 e 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Palavras de Deus são para ser comidas, nutridas, alimentados por ela, e o resultado é que elas são gozo e alegria para o nosso coração. Em Jó, no capítulo 23 e o versículo 12, ele deixou registrado assim: do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o alimento. Então, observamos aqui a nossa ocupação em ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Isto vai trazer como fruto a nossa comunhão com Deus. E nesta comunhão, nós vamos nos deleitar no Senhor. Nós vamos meditar continuamente na sua palavra. E o resultado na nossa vida de separarmos-nos do mundo e aproximarmos-nos de Deus é que a nossa vida será uma vida significativa, à semelhança de uma árvore que tem vida, que tem folhagem, que tem fruto, que tem beleza, que tem utilidade. Tudo na árvore é aproveitável. Segundo, esta árvore é uma árvore plantada
e ela foi plantada pelo Senhor. A palavra de Deus nos afirma no Salmo 92, onde está escrito assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então nós somos uma árvore plantada por Deus junto a ribeiros de águas. Esta árvore plantada está à beira de um ribeiro, portanto, ela não vai sofrer de inanição, desnutrição, por falta de água. Não, esta água, para mim e para você, hoje é a palavra de Deus. Não pode faltar palavra de Deus na nossa vida. E o resultado é que vamos ser produtivos. Jesus, quando falou aos discípulos, João deixou registrado no capítulo 15, versículo 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, somos enviados para produzir frutos, sermos uma árvore frutífera. E este fruto, ele se dá no tempo próprio. Então, esta árvore não murcha, não seca, não torna-se infrutífera. É uma árvore frondosa, bela, linda, que tem folhas, flores, frutos, perfume, enfim, tudo nela é útil para a vida. E por fim, que quem faz isto diz prosperará, quer dizer, seguirá adiante, permanecerá firme e fiel até o fim. Então observamos aqui o perfil de um homem bem-aventurado. Está registrado aqui no Salmo 1. Ele não se anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite. Por assim fazer, ele é comparável a uma árvore, primeiro, plantada junto a ribeiros de águas, segundo, a qual dá o seu fruto na estação própria, terceiro, cujas folhas não caem, quarto, tudo quanto fizer prosperará. Então está aqui o perfil de um homem bem-aventurado. Quando se fala homem, está incluso mulher, jovens, crianças, adolescentes, enfim, toda a humanidade está inclusa nesta palavra. Então, o perfil de um homem bem-aventurado está estampado neste Salmo 1, que possamos observá-lo como um espelho para observar como a nossa vida está se encaminhando. E aqui está o direcionamento. Fugir deste mundo e de tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores e nos ater unicamente à palavra de Deus. Amando-a, lendo-a e meditando nela dia a dia. Isto vai trazer como resultado um caminho brilhante de luz, de segurança, de fidelidade diante do Senhor. É isto que Deus espera de mim e de você, que estejamos prontos e dispostos a agir de acordo com o que nos orienta a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.